Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula para a certificação CPA. E apenas lembrando, para quem quiser ter acesso ao curso completo, com todas as videoaulas, apostilas em PDF, mais de 1000 questões comentadas em vídeo, resumos, simulados, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui no comentário fixado o link para que vocês possam conhecer a plataforma de estudos que vai ser o diferencial na aprovação de vocês na CPA. E no mais, só peço aí que vocês deixem um like no vídeo, né, para dar aquela moral e desejo a vocês uma excelente aula. Pessoal, agora a gente vai ver aqui a Lei 13.874 de 2019, que é conhecida como Lei da Liberdade Econômica. Ela foi criada com o objetivo de reduzir a burocracia, garantir segurança jurídica e também promover o livre mercado no Brasil, né? Por isso, Lei da Liberdade Econômica, trazer essa liberdade nas operações que vão acontecer no nosso país, favorecendo a atividade empresarial e o ambiente de negócio, né? Já que o objetivo é a redução de burocracia. Então a gente pode colocar assim, o objetivo principal, garantir que pessoas físicas e jurídicas tenham liberdade, e aqui eu chamo a atenção, né? Não é só as pessoas jurídicas, as pessoas físicas também estão dentro do escopo aqui dessa lei. Tenham a liberdade para empreender e operar no mercado com o mínimo de interferência do Estado, desde que observada as normas ambientais, trabalhistas e de segurança. Então, em tese, né, a ideia aqui da lei é trazer essa liberdade para que as pessoas possam empreender, possam negociar no nosso país. Claro, respeitando algumas normas gerais, como as normas ambientais, as normas trabalhistas e as de segurança do trabalho. Quais são os fundamentos dessa lei, então? Liberdade como garantia no exercício das atividades econômicas. Presunção de boa-fé nas relações entre agentes públicos e privados. Então, a presunção de boa-fé, né, que, como ela traz essa liberdade, ela se pauta no sentido de que as pessoas vão agir com boa-fé. Intervenção mínima e excepcional do Estado. Então, o Estado, ele meio que se compromete no sentido de se abster do mercado, ele só vai interferir quando for necessário para corrigir eventuais distorções, e o reconhecimento da vulnerabilidade do empreendedor frente ao poder regulatório. Quem é que faz o poder, quem é que tem, na verdade, o poder regulatório? É o Estado, é o governo, né? Então, essa lei reconhece que o empreendedor, que pode ser uma pessoa física ou pessoa jurídica que está tentando ali tocar o seu negócio, ele, em relação ao Estado, em relação ao regulador, ele está em uma posição de vulnerabilidade, né? O regulador aqui tem mais informações, tem mais poder e consegue estar numa posição que é mais, a gente poderia pensar assim, mais avantajada. É a mesma coisa em relação ao que a gente tem no Código de Defesa do Consumidor. A empresa, em relação ao consumidor, a empresa está na situação de vantagem, né? Ela tem um maior poder ali. E a lei, ou melhor, né, o Código de Defesa do Consumidor, ele vem no sentido de estabelecer que o consumidor está em uma situação de vulnerabilidade. Aqui, a gente muda a ótica, né? A gente está olhando de empresa para o Estado. E a empresa, em relação ao Estado, ela está em uma situação de vulnerabilidade quando o Estado está exercendo o poder regulatório. E aí, quais são as garantias que a gente tem aqui estabelecidas por essa lei? Vamos lá. Primeiro, né? Livre iniciativa. Garante que qualquer pessoa física ou jurídica possa exercer atividade econômica de baixo risco sem a necessidade de autorização prévia, licenças ou alvarás, promovendo agilidade e autonomia para empreender, né? Faltou um R aqui. Ou seja, se a atividade, e aqui vale um destaque, né, for de baixo risco, ou seja, não vai prejudicar a saúde de ninguém, a segurança de ninguém, é uma atividade que não traz esse tipo de impacto. Então, a pessoa física ou jurídica que vai empreender nessa atividade, ela não necessita de uma autorização prévia, nem de uma licença ou alvará por parte do governo. Ela já vai poder começar a empreender ali sem essa burocracia. Agora, por óbvio, né? Se o tipo de atividade econômica tem um alto risco, pode prejudicar a saúde das pessoas, por exemplo, né? Atividade nuclear. Será que não é de alto risco? É. Aí é diferente, né? Aí não vai poder fazer lá a chamada não, né? Não vai poder trabalhar com atividade nuclear sem antes, é claro, a autorização do governo. Previsibilidade regulatória. Estabelece que o poder público deve atuar com clareza
estabilidade e transparência nas normas, evitando mudanças abruptas ou retroativas que prejudiquem a segurança jurídica e o planejamento dos agentes econômicos, né? Pensa assim, a empresa vai lá, começa suas atividades, e aí vem o Estado no poder regulatório e ele estabelece que aquela atividade econômica só vai poder ser exercida se a empresa ela cumprir com determinadas normas trabalhistas, algo nesse sentido, né? E aí, pensa se isso for uma mudança muito abrupta, muito que a empresa ela não vai conseguir continuar suas atividades, porque ela vai ter que mudar isso de uma hora para outra e a mudança é muito grande. Então, quando vai acontecer um tipo desse de mudança, tem que trazer com clareza, tem que trazer essa previsibilidade para a empresa para que ela possa se adaptar. E nem, na medida possível, não seja retroativa, né? Ou seja, não vai impactar a empresa do que ela fez até aquele momento, né? Porque senão fica muito difícil da empresa continuar dali em diante, né? Porque ela vai ter que voltar todas as operações que aconteceram. Então, a ideia é que se evite essas mudanças que sejam abruptas ou que sejam retroativas, voltando para as operações que já aconteceram. A autonomia contratual reconhece o direito das partes de pactuar livremente os termos de seus contratos, ou seja, comprador e vendedor, né? A gente poderia pensar assim. Então, essas partes, de maneira geral, podem pactuar livremente os seus termos de contratos, inclusive sobre os riscos e responsabilidades, com uma interferência mínima do judiciário, que é o Estado novamente, né? Quando houver equilíbrio e consentimento. Redução de entraves burocráticos. Estimula a eliminação ou simplificação de licenças, alvarás e exigências administrativas para atividades consideradas de baixo risco. Destaco de novo, né? Vejam que essa lei, ela traz essa redução na burocracia de não precisar autorização, licença, alvará, mas ela deixa claro, quando a atividade ela for considerada de baixo risco. Se for de alto risco, aí a história é um pouco diferente. Diminuindo a carga burocrática para empreendedores. Digitalização de documentos. Garante que documentos digitais, assinaturas eletrônicas e registros eletrônicos possuem o mesmo valor legal e probatório que os físicos, permitindo também maior agilidade, segurança e desburocratização dos processos. Tá? Então, percebam que a ideia dessa lei é, claro, trazer a liberdade para os empreendimentos na atividade econômica, reduzir a burocracia e agilizar as atividades econômicas que vão acontecer. A gente vê claramente isso na digitalização de documentos, de não precisar de um documento físico, de não precisar de uma autorização, de uma licença quando for uma atividade de baixo risco. Então é isso que a gente tem que lembrar em relação a essa lei. Agora, eu tenho que lembrar que em nenhuma hipótese o Estado ele vai colocar a burocracia, que ele vai intervir, que ele vai executar o poder regulatório nas empresas. Não, né? Ele pode participar. O que a lei estabelece é que a intervenção que se vai ter, ela é mínima, mas ela não vai deixar de existir. Até porque o Estado, né, ele está ali justamente para trazer regras para, em algumas situações, fazer a regulação das atividades econômicas. Mas a gente vê que o compromisso da lei é trazer, sim, esse mínimo de interferência, além, né, de se pautar nesses fundamentos que a gente também estudou.